Graças e louvores. Vou falar um pouco sobre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, o MESC. Hoje a nossa paróquia tem 53 ministros atuantes, e nós somos chamados de extraordinários porque devemos exercer o ministério em caso de necessidade, né? A nossa principal função é levar a comunhão para os enfermos, ou aquelas pessoas necessitadas que não têm como ir à igreja, ir à missa, né? E além disso, quem é de comunidade também fica responsável por fazer a celebração da palavra, tá? Mas a principal função do médico é levar o Cristo vivo aos enfermos e tornar memorável esse momento que a pessoa precisa do alimento do Senhor ressuscitado, né? E, e a gente também é extraordinário, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, deve ser entendido como necessário, né? Nós estamos sempre prontos a estar a serviço da comunidade e cumprimos essa missão de coração e não como um ato de servir por servir. Quem é ministro tem que estar de coração e preparado para levar esse Cristo para as pessoas necessitadas, né? E nosso mandato, a gente fica 3 anos, né? A cada 3 anos se renova o ministério, né? Nós não ficamos sempre, para sempre. A cada 3 anos troca, e aquele ministro que tem o desejo de ficar, ele vai fazer uma entrevista com o padre e o nosso padre vê se há necessidade de permanecer aquele ministro ou não. A gente tem em cada capela 4 ministros, tem capelas que são 6, e todos nós levamos também a comunhão aos enfermos, né? Como eu falei, é a principal missão. Graças e louvores ao Santíssimo. Olá, eu sou o Samuel, vice-coordenador do Grupo Jovem Jofira, e hoje eu estou aqui para falar um pouco da nossa atividade que temos feito para resgate dos jovens. A nossa atividade inclui o ato de rezar o terço na casa das pessoas às segundas-feiras. Fazemos muitos retiros, né? Temos retiro de carnaval no início do ano, temos um retiro que acontece na paróquia, temos um luau que acontece também na paróquia, geralmente no começo do ano, e a vigília. Todos esses eventos são eventos que incluem bastante oração, bastante intercessão, bastante palavra. Eu mesmo ingressei na caminhada num desses eventos, né, na vigília. E a gente está sempre em busca de novidade, apesar de ser eventos anuais, a gente está sempre querendo mudar, sempre querendo inovar para alcançar cada dia mais jovens. E também estamos em agosto, né, como todos nós sabemos, mês das vocações, e eu, enquanto coordenador, quero falar um pouco, né, sobre essas vocações. O fato de eu ou outro coordenador estarmos à frente de um movimento, de uma pastoral, de um grupo, não nos faz mais capacitado do que as outras pessoas, não nos faz melhor, não nos faz mais inteligente. É apenas a questão de vocação, né? A pessoa está voltada a fazer aquilo. Eu me sinto bastante voltado, me sinto muito motivado, me sinto bastante feliz fazendo o que faço, pois eu sempre gostei de ajudar os jovens, sempre gostei de ajudar meus amigos. Seja sendo um ouvinte, podendo dar um conselho quando possível. Porque a juventude é uma fase, não dizer complicada, mas é tudo muito novo. Várias novas experiências, é a fase da indecisão, a fase de muitas coisas novas. E eu, enquanto puder ajudar, seja um mínimo, uma coisa complexa, eu me sinto bem, me sinto muito bem fazendo isso. Então eu espero que Deus sempre continue me abençoando, dando sabedoria, que eu sempre consiga fazer bastante coisa, né? Pela juventude, pelo nosso grupo jovem, nossa pastoral e toda a nossa paróquia. Olá, sou Rosângela Peregrino, estou atualmente na coordenação da Pastoral do Batismo, convite feito por Padre Benedito há mais ou menos 2 anos atrás. Me recordo ainda como foi esse convite. Nós estávamos na capela de São Paulo Apóstolo, era festa na comunidade,
e ele me convidou para assumir essa coordenação. E de imediato eu disse um sim a ele, tudo bem, que eu aceitava, né? Mas depois eu comecei a me questionar, eu mesma, como que você vai entrar numa pastoral em que você nunca passou por lá, né? Porque eu já fui catequista infantil, também já dei aula no catecumenato, mas na pastoral do batismo eu nunca tinha passado por lá, a não ser meu esposo, Elinho, que já tinha passado pela pastoral do batismo. Mas enfim, aceitei o convite, né? E como sou legionária, né, temos que dar o nosso sim, como Nossa Senhora, assim como ela deu o seu sim, nós também temos que fazer imitação de Nossa Senhora, estar a serviço da igreja. E comecei a estudar, peguei o Catecismo da Igreja Católica, né, outros livros, apostilas, e comecei a estudar para saber, né, como proceder, enfim. E assim foi, né? E começamos, né, nas reuniões, né? Então, assim que acontece as reuniões, nós nos reunimos com os pais e padrinhos para uma formação todo terceiro e quarto domingo do mês, em que nós nos apresentamos a eles e fazemos esta formação. Então, mas o objetivo principal dessa formação é fazer com que os pais percebam que o batismo não é uma tradição. Eu vou batizar o meu filho porque todo mundo batiza, porque a minha mãe, a minha avó diz que tenho que batizar. Não. A gente procura colocar a cada pai, a cada mãe, a cada padrinho também, né? Que o batismo não é uma tradição. Ele é um sacramento, é uma marca indelével que Deus coloca em nós. E o batismo, ele além de apagar o pecado original que nós trazemos, ele nos traz outras graças. E uma das graças principais é adquirirmos o dom do Espírito Santo. Mesmo aquele bebezinho ainda de 1 mês, 2 meses, ele já vai receber o Espírito Santo. E isso é uma graça, assim, importantíssima dentro da nossa pastoral, dentro do nosso ser igreja, né? E o batismo é a primeira porta de entrada para os demais sacramentos. Ninguém vai receber o sacramento da Eucaristia, do matrimônio, sem antes ter passado pelo sacramento do batismo. Então isso é que torna esse sacramento belo, é o primeiro, é o que vai abrir esse mundo, esse horizonte da nossa igreja. E assim, o que a gente também procura colocar para os pais, a importância deles já desde bebezinho já terem o hábito de oração com essas crianças, de à noite, ao dormir, fazer o sinal da cruz nela, rezar a oração do anjinho da guarda, que é assim muito, muito importante, né, para a criança, e isso levando os pais a esse compromisso com a igreja, o compromisso que eles têm com Deus e a criança, né, que eles têm que dar conta dessa criança a Deus, né. E como que acontece também após o batismo? Esse ano a gente só conseguiu realizar uma visita, né? Porque atualmente a pastoral do batismo ela está com uma nova dinâmica. Após o batismo, nós marcamos com a família e vamos ao encontro dessa família. Lá nós fazemos a equipe, né, da pastoral vai ao encontro dessa família, realizamos uma cerimônia uma celebração de oração com a família, muito bonito, onde os pais participam, eles fazem orações espontâneas também com os filhos, e é muito bonito, é um compromisso que a pastoral tem com essa família. E nessa visita levamos uma pequena lembrancinha para a criança,
E também levamos um panfleto onde tem lá todos os dados da comunidade ao qual ele pertence ou da matriz, né? Se ele mora na matriz, a gente leva os dados das pastorais, das reuniões que acontecem na matriz. Então, nesse panfleto tem horário de missa, horário de catequese, horário das reuniões de jovens, pastoral familiar, Legião de Maria, enfim, todas as pastorais que acontecem naquela comunidade ou na matriz, nós levamos para que eles possam já ter em mão, né, os horários, os dias e procurar participar, porque a gente procura incentivar os pais a participarem da comunidade, enfim, né? Mas infelizmente esse ano, com a pandemia, nós tivemos que parar com esse lindo trabalho, né? E uma das nossas últimas visitas realizadas, nós chegamos à casa da família e tinha mais 3 crianças que não eram batizadas, algumas com idade já de catequese. Então nós conversamos, encaminhamos os pais que procurassem a comunidade e nós ficamos sabendo, né, mesmo que nesse processo aí de isolamento social, mas ficamos sabendo que a mãe tinha levado as 2 crianças, né, de idade de catequese para catequese, e elas estavam adorando a catequese, mesmo com a pandemia. As aulas estavam sendo online, né, e as catequistas mandavam atividades pelo telefone, pelo celular do pai, e as crianças estavam adorando. Mas, se Deus quiser, nós retomaremos a essa atividade que é muito bonita e é um complemento, né? É um engajamento da igreja com a família, né? É a nossa compromisso com a família, não é as famílias somente chegarem lá, fazerem a preparação, batizar e acabou, né? Algumas, claro, né, que elas continuam participando, mas outras elas já a gente não vê mais, né? Então a igreja tem esse compromisso de ir até a família, de convocá-los, de convidá-los a participar da sua comunidade, de participar da igreja que Cristo nos deu, que é tão bela, né? Que foi um sacrifício lindo dele. Então que nós temos esse compromisso de participar e fazer com que essas famílias também participem, né? Então esse é um trabalho missionário que a gente faz também dentro da pastoral da criança, não, da pastoral do batismo. E assim, finalizando, eu queria dizer que a pastoral do batismo já estava em mim e eu não sabia. Vou contar uma pequena história que aconteceu e que lá há 23 anos atrás, já era Deus me convidando para essa pastoral. Mas só depois, só hoje, eu percebi esse chamado. Então, a minha filha mais nova, a Tabita, aos 6 meses de idade, ela teve um problema de saúde e ela precisou ficar internada num hospital. E eu me recordo muito bem que quando eu cheguei nessa enfermaria, tinham 2 crianças lá internadas. Uma delas era um bebezinho recém-nascido que tinha ficado lá para pegar peso, né? Então ela estava numa incubadora. E ela ficava lá sozinha, a mãe só ia nos horários de visita para amamentá-la. E esse bebezinho ficava à direita do bercinho onde a minha filha estava. E na frente do berço, assim, meio diagonal, meio inclinado, tinha uma outra caminha com um bebê maior, um bebê grandinho. E esse bebê me chamou a atenção, porque ele tinha as mãozinhas e os pés enfaixados. E ele me chamava a atenção porque ele era grande. E depois eu fiquei sabendo, né, que ele tinha 10 meses de idade. E num dos dias, acho que logo no segundo dia em que eu estava com a minha filha lá, terminou a visita e ficamos na enfermaria, eu, as crianças, óbvio, né,
uma enfermeira e um rapaz que era primo desse bebê maiorzinho, né? Que estava assim em frente ao berço da minha filha. E aí a enfermeira me chamou e falou assim... antes de eu contar o restante da história. E eu fiquei sabendo que esse bebê estava com meningite. E eu confesso a vocês que naquele momento eu tive assim muito medo de que minha filha, que estava ali naquele quarto, também adquirisse essa meningite, né, pelo vírus. E porque ela não tinha recebido a vacina contra a meningite. Então eu fiquei muito apreensiva e eu juro que eu nem queria chegar perto da cama desse bebê. Não queria. E aí, como eu estava falando, ao término dessa visita, acho que no segundo dia, como eu já falei, a enfermeira me chama e me diz assim: aquele bebê ali, o Nicolas, ele não foi batizado. E a situação dele de saúde é muito delicada. E aqui no hospital nós temos o hábito de, quando uma criança chega aqui e não é batizada, de nós batizarmos. E eu queria que você batizasse o Nicolas. Isso a enfermeira falando para mim. E aí eu juro que eu gelei, né? Como eu disse, eu não queria chegar no bercinho dele. Eu tinha medo de pegar aquele vírus. Mas eu, munida do Espírito Santo, peguei aquele frasquinho com a água que a enfermeira me deu, me encaminhei até o bercinho dele, a caminha dele, abri o frasquinho e derramei a água sobre a cabecinha dele e pronunciei as palavras que Cristo nos ensina. Nicolas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, foi um momento de muita alegria para mim que eu nem contava. E aquele medo todo desapareceu e eu fiquei em paz comigo e fiquei em paz naquele momento e tenho certeza que o Nicolas também ficou em paz. E passados uns dias a minha filha recebeu alta, nós viemos embora, mas eu tive que retornar ao hospital por uma consulta, né, de avaliação, mas o problema dela não estava resolvido, ninguém descobriu o que a minha filha tinha. Ela só recebeu alta porque as veias já estavam rebentando todas de tanto ela receber o medicamento. Então o médico nos deu alta. Mas eu retornei, e quando eu retornei ao hospital, eu encontrei uma irmã de criação desse bebê. E ela me disse que poucos dias depois que eu tinha saído do hospital, o Nicolas veio a falecer. E naquele momento, uma paz muito grande se instalou em mim. Porque, graças a Deus, eu rompi a barreira do medo, né? E em nome de Cristo realizei aqui o batismo daquele bebezinho tão lindo. Então por isso que eu digo que a pastoral do batismo já estava em mim e eu não sabia. Deus lá 23 anos atrás já estava me indicando o caminho da pastoral do batismo. E depois que o Padre Benedito me convidou, passado um tempo, que eu lembrei dessa história e relacionei. Então, estamos no mês de agosto, mês vocacional. Então, a vocação é isso, é dar o sim que Deus precisa de cada um de nós. E eu acho que eu dei o meu sim e acho que Deus está feliz com esse meu sim, mesmo eu ainda tendo que estudar bastante para participar das reuniões com os pais, mas o meu sim eu vejo que eu já tinha dado há muitos anos lá atrás, mas o momento de eu estar na pastoral do batismo ainda não tinha chegado, e somente há 2 anos atrás, quando o Padre Benedito me fez o convite, aí sim, a vocação que Deus me deu, né, estava se realizando ali, naquele momento.
E eu digo a vocês que dentro da Igreja Católica nós temos diversas pastorais. E é como se fosse uma horta, né? A horta tem seus canteiros, o canteiro da cenoura, o canteiro da alface, da cebolinha, da couve, enfim, né? E todos esses canteiros juntam-se e formam uma horta. Eu vejo que assim é a nossa igreja, são diversas pastorais que nós temos, mas você tem que encontrar aquela pastoral que você tem vocação, que você se sente bem. E Deus me deu o dom, a vocação de ser professora. E em toda pastoral que tem criança, eu gosto, porque é a vocação que Deus me deu, uma vocação para o trabalho, estar com criança. Então, eu tenho que aproveitar esse dom, essa vocação que Deus me deu para estar com criança, para também trabalhar nas pastorais que tenham criança. Então, eu digo que eu estou muito realizada na pastoral do batismo, é muito enriquecedor porque a gente se sente útil, né? Agora nós voltamos às reuniões, e quando o Padre Beni, a Anice me ligou dizendo que nós já iríamos voltar às reuniões, eu me senti muito feliz, porque eu já estava me sentindo assim meio que inútil, né? Só em casa. Claro que a gente está em oração, em casa, em família, mas como eu falei no início, eu sou legionária, e o legionário ele tem aquele compromisso de semanalmente ter a sua reunião e receber uma tarefa a realizar. E isso tudo parou. Então, com a retomada da pastoral do batismo, com as reuniões, e um batismo que já foi feito mês passado, porque as crianças fizeram, os pais, né, no caso, fizeram a reunião antes da pandemia. Então, meu coração voltou a alegrar-se novamente, de ser útil novamente à igreja, de estar novamente a serviço do Cristo e a serviço da nossa igreja. E isso é muito enriquecedor. E é isso que eu tinha que falar, tá? Da pastoral do batismo. Espero que vocês tenham gostado e que cada um procure descobrir dentro de si qual a tua vocação, qual o seu chamado, qual pastoral eu devo participar. Pede ao Espírito Santo que ele vai te iluminar e ele vai te dizer qual a pastoral você deve seguir. E para encerrar essa fala, eu gostaria de fazer a oração do anjo da guarda, a qual eu falo para cada pai. Faça a oração com os seus bebezinhos do anjo da guarda. É muito importante, porque cada um de nós tem um anjo da guarda que Deus nos deu. E eu coloquei o nome do meu anjo da guarda de Nicolas, porque foi aquele bebê que me despertou para essa pastoral do batismo. Então, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado sempre e Nossa Senhora do Amparo nos guarde a cada dia de nossas vidas. Amém. Boa noite, meu nome é Mônica. Faço parte da pastoral da iniciação à vida cristã de jovens e adultos, né? Não mais a pastoral da Crisma, porque a pastoral da iniciação à vida cristã prepara jovens e adultos para a recepção dos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da Crisma. Este processo tem uma duração de 1 ano e meio, aproximadamente. E temos, uma equipe de 9 catequistas em toda a paróquia, do qual a maioria deles são formados pelo curso da pastoral catequética,
que é uma exigência da diocese que os catequistas sejam formados, né? Porque nós somos a voz da igreja, nós não falamos o que pensamos, nós falamos o que a igreja nos ensina. Então, ser catequista é fazer ecoar a palavra de Deus em todo lugar. Mas é a palavra de Deus, não a minha palavra, não o que eu penso, mas sim o que a igreja pensa e a igreja vive nesses 2000 anos de história, nesses 2000 anos de presença de Deus, né, de presença de Jesus em nosso meio. E esse processo catequético é um processo celebrativo. Por isso que nós temos, né, as etapas e os ritos. E tudo isso é possível, né, acontecer em nossa paróquia devido ao apoio que nós temos de nosso pároco, Padre Benedito, que dá todo o apoio, dá toda a liberdade, né, e acredita realmente em nossa vocação, porque nos dá essa liberdade. Então a gente tenta, né, fazer da melhor forma possível a nossa vocação, né, agir da melhor forma possível, né, com amor, porque vocação é amar, né, e deixar bem claro, né, que é evangelizar com alegria, né? O catequista é aquele que vive o ide pelo mundo e anunciar o evangelho. E como diz São Francisco de Sales, florescer onde Deus nos coloca, né? Florescer onde Deus nos colocou, né? Deus nos colocou na vocação de ser catequista. Então devemos ali ser alegres, felizes e ser o melhor possível para Deus. E é muito interessante nesse processo catecumenal, né, nesse processo dessa iniciação à vida cristã, é a doação, né? O ser catequista é doar-se por inteiro numa obra de evangelização. E falar sobre vocação, né, sobre esse trabalho, a gente vê que os nossos catequistas são grandes incentivadores. No período, né, para falar um pouco do nosso trabalho, a gente trabalha com o tempo litúrgico também, porque no período da quaresma a gente faz junto às famílias, fora os encontros, fazemos junto com as famílias a campanha, né, a campanha da fraternidade. E logo em seguida, depois de vivenciarmos toda a Páscoa, a gente também trabalha o ano mariano. Então nós visitamos as casas com o intuito de conhecer os familiares, levamos Nossa Senhora. Então ensinamos eles a rezar o terço e rezamos o terço em família. Então todo esse processo catecumenal não só em uma sala, mas a igreja que se expande para as famílias. E é muito importante, né, quando se fala assim, falar um pouco da sua vocação, falar um pouco sobre a vocação do catequista, né, eu vejo muito isso, né, pensar em Jesus, como disse os santos padres da igreja, né, Jesus como o sol, né, Jesus é o nosso sol e a igreja é a lua, e a igreja ela não tem o brilho próprio, a igreja reflete, né, resplandece o brilho do próprio Cristo. E o catequista deve ser esse que brilha, né, com o brilho do Cristo, com o brilho da igreja, porque a igreja ela é, né, a anunciadora do reino de Deus. E nós como catequista nós devemos fazer ecoar essa palavra de Deus, não só com as nossas não com a nossa palavra, né? Porque nós somos um instrumento, somos discípulos e missionários de Jesus. Então, que nós devemos ser fiéis, né, à palavra de Deus, fiel à tradição, né, e fiel ao magistério da igreja. E é muito importante, eu lembro, né, em relação à minha vocação, quando Dom Carlos, né, veio visitar as catequistas de Tanguá. E ele comentou que logo chegando ele fala assim, ué, as catequistas cresceram? Porque ele falava que Tanguá, as crianças davam catequese para a criança. E agora nós, né, somos um grupo assim, que vemos em toda a paróquia de catequistas, né, que amadureceram na fé.
receberam esse chamado muito pequenas, né, e cresceram e amadureceram na fé. E isso só é, né, possível porque nós não temos a luz própria. Nós somos também, como a igreja, né, a lua. A gente refletimos a luz de Cristo. Então, ser missionário, né, a nossa vocação é fundada em Cristo. E o catequista tem que ser banhado, né, nas águas do batismo, ser banhado e ser renovado pela força do Espírito Santo. Porque sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja, essa igreja não existe. Então, para que a vida seja renovada, para que esses catequizandos recebam verdadeiramente, né, esse querigma, esse anúncio, é necessário que também demos testemunhos desse anúncio, vivendo, né, liturgicamente, vivendo, dando testemunho nas nossas famílias, na sociedade, na igreja, aonde estivermos. Florescer aonde Deus nos coloca. É muito importante, né? E ao coração só temos gratidão, porque temos dificuldade, sim, né? Necessitamos da oração de toda a comunidade, sim, mas gratidão a Deus, né? Por nos fazer, né, pessoas a seu próprio serviço, que estar com Deus, anunciar o próprio Cristo, deve ser motivo de alegria para cada um de nós, né? E ser catequista é ser jardineiro de gente. Então é necessário que a gente sempre semeie, né? E que também estejamos sempre unidos a essa videira, que estejamos sempre junto a Cristo, porque sem Jesus nada podemos fazer, né? E nesse período todo dessa novena que nós passamos, que a nossa comunidade participou, né, ativamente, vejo que aonde está Jesus também está a sua mãe, né? Então, graças a Deus, nós temos uma maravilhosa mãe, que o catequista tem Maria como mãe, e é também, né, essa missionária legítima que nos fortalece em nossa missão, né? Salve Maria. Amém. Amigos e amigas, estou eu aqui para falar para vocês hoje sobre a nossa pastoral vocacional, que hoje se chama Serviço de Animação Vocacional. E esse serviço tem o objetivo principal de ser o instrumento de Deus no discernimento vocacional dos jovens, conduzi-los na vida de oração, no conhecimento de Jesus Cristo, além das relações interpessoais e na vivência fraterna. Nós, como equipe, fazemos um planejamento anual que descreve entre retiros, texto vocacional, encontros de discernimento vocacional e tentamos falar sobre o chamado de Deus de um jeito novo, de um jeito diferente. Como seria isso? É conscientizar a juventude da importância e significado das diversas vocações na igreja. Proporcionar momentos de oração para que o grupo reze por cada vocação. Essas pequenas orações ajudam a promover uma consciência batismal, estimulando a vivência de fé através dos ministérios da igreja. É a sementinha da cultura vocacional que tentamos implantar na nossa paróquia. Dá uma visão ideal em que a questão vocacional é compromisso de todos, e não só de uma equipe ou só do padre. Nossa pastoral é composta de 3 membros apenas. Nós, quando iniciamos com 12 membros. Depois que a gente sabe a história, alguns vão ficando pelo caminho. Mas o que nos comporta é que com Jesus não foi diferente. Ele começou com multidões, depois resumiram em 72, depois em 12, por fim 11.
Então, com isso, nós percebemos que nós estamos no mesmo caminho que Jesus traçou. E mesmo porque não importa quantos somos, o importante é sermos fiéis e avançarmos à sombra do Espírito. Bem, nós nos reunimos de 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras, às 19 horas, aqui na Casa das Irmãs, onde nós abrimos esse encontro para todos aqueles que desejarem participar conosco, principalmente as demais pastorais da igreja, porque juntos nós somos fortes, todos juntos nós conseguiremos avançarmos com mais força, com mais coragem, nos encorajando uns aos outros para que ninguém fique pelo caminho. Então todos estão convidados e qualquer informação que quiserem a mais é só ligar aqui na Casa das Irmãs 2747-1110, que a gente está disponível para atender a qualquer momento. Muito obrigada e vamos à luta. Cantar é próprio de quem ama. Olá, meu nome é Estela, sou coordenadora da Pastoral do Canto e fui convidada a compartilhar um pouquinho dessa vocação com vocês. No ano de 2016, eu fui convidada a cantar na igreja por alguns amigos e lá eu permaneci. O Padre Benedito, ele me convidou a coordenar a Pastoral do Canto. A princípio eu não queria aceitar, porque eu sou muito tímida, não sabia como que eu ia fazer, mas o pedido de padre não se nega e eu estou até hoje nessa missão. O músico, para mim, é aquele que entra na brecha, é aquele que vai ajudar os fiéis a se conectarem com Deus, ajuda o fiel a ter intimidade com Deus. A música, ela tem o poder de abrir os corações dos fiéis para a palavra de Deus. Essa é uma grande importância do músico na nossa igreja. O nosso papel enquanto pastoral do canto é instruir os ministérios de música, as bandas, as pessoas com as formações, com as preparações das canções para cada momento litúrgico. O músico, ele precisa conhecer a liturgia para auxiliar o sacerdote durante as celebrações. A Pastoral do Canto, ela tem a missão, a capacidade e a graça de facilitar a experiência de Deus, aproximando os fiéis a Deus. Em nossa paróquia, a gente conta com o apoio dos nossos sacerdotes, tanto nas formações litúrgicas, técnicas, para que a gente possa cumprir o nosso papel, alcançar o objetivo. Quando eu presencio uma banda, uma pessoa cantando a capela, eu imagino os anjos, os santos, a rainha e todos nós adorando a Deus. Que a nossa vocação nos faça vivenciar todos os dias essa frase. E junto com os anjos e os santos, a rainha